Eles chamaram de solução final, uma expressão arrepiante que mascarava um dos planos mais sombrios da história da humanidade. Não era uma estratégia de batalha, nem uma manobra política, mas um projeto sistemático de execução. Milhões foram marcados para morrer, não pelo que fizeram, mas por quem eram. Judeus, ciganos, pessoas com deficiência e tantos outros, condenados a desaparecer. Isso não era caos, era frieza. Dificuldade calculada, perseguição em escala industrial executada com precisão implacável. Como uma sociedade moderna planejou e executou a morte em massa? Quem projetou a máquina desse plano? E como milhões se tornaram cúmplices, de forma voluntária ou por medo? Este documentário tem fins educativos e analisa fatos históricos de uma perspectiva neutra. Somos totalmente contra a violência e a guerra em todas as suas formas. Esta é a história da solução final. A máquina era imensa. Ferrovias, burocracias, campos e instalações. Cada elemento tinha um papel. Cada decisão era registrada, orçada e executada. Esta é a história da solução final. O plano nazista para erradicar os judeus da Europa e outros considerados indesejáveis. Esse plano tirou a vida de mais de 6 milhões de pessoas, destruiu comunidades e deixou uma cicatriz na consciência da humanidade. Dos guetos da Polônia às instalações de Auschwitz, das mesas dos burocratas às mãos daqueles que executavam as ordens, vamos traçar o caminho desse plano, suas origens, seus mecanismos e seu custo humano. Através das vozes dos sobreviventes e das evidências deixadas para trás, desvendamos uma verdade que jamais deve ser esquecida. Junte-se a nós, enquanto enfrentamos uma das maiores atrocidades da história, um testemunho tanto da profundidade do mal quanto da resiliência daqueles que sobreviveram. A solução final não surgiu do nada. Suas raízes estão em séculos de antissemitismo entrelaçados no tecido social e cultural da Europa. Os judeus há muito eram usados como bodes expiatórios para crises econômicas, epidemias e agitações políticas. Preconceitos históricos remontam à Idade Média, com libelos de sangue acusando judeus de assassinato ritual e expulsões de países como a Inglaterra e na Espanha, em 1492. Esses eventos criaram um legado de exclusão, onde os judeus eram frequentemente confinados a profissões ou bairros específicos, alimentando ressentimentos e estereótipos. Na Inglaterra medieval, judeus foram forçados ao empréstimo de dinheiro após serem proibidos de outras profissões, o que amplificou acusações de usura em crises econômicas. Na Espanha, a Inquisição sob Fernando e Isabel perseguiu os conversos, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas eram suspeitos de praticar secretamente sua fé, levando à tortura, execuções e expulsões em massa que dispersaram comunidades por toda a Europa e além. Mas, no século XIX, teorias raciais pseudocientíficas deram a esse ódio uma nova dimensão. Influenciados por pensadores como Arthur de Gobineau, que promoveu hierarquias raciais em seu ensaio de 1853, Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. Os judeus foram retratados como uma ameaça biológica, uma raça inferior, minando a superioridade ariana. O darwinismo social distorceu ideias evolucionistas para justificar a discriminação, retratando os judeus como parasitas que enfraqueciam a sociedade. Isso não era apenas uma reflexão acadêmica. Isso se infiltrou na cultura popular por meio de livros, palestras e até mesmo nos currículos escolares em algumas regiões. Na Alemanha, essa ideologia ganhou força após a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, com suas duras reparações e perdas territoriais, deixou a nação humilhada. A hiperinflação na década de 1920 destruiu as economias, com os preços subindo tão rapidamente que os trabalhadores eram pagos 2 vezes ao dia
para comprar pão antes que os valores caíssem ainda mais. A Grande Depressão, iniciada em 1929, levou o desemprego a mais de 6 milhões, criando um terreno fértil para vozes extremistas. Nesse vazio, surgiram Adolf Hitler e o Partido Nazista, que fizeram do antissemitismo a pedra angular de sua visão para uma nova Alemanha. O Mein Kampf de Hitler, publicado em 2 volumes em 1925 e 1926, expunha suas visões violentamente anti-judaicas, culpando os judeus pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, por meio do infame mito da punhalada pelas costas. E pelos males econômicos. Ele descrevia os judeus como uma tuberculose racial que precisava ser erradicada para a saúde da nação. Quando Hitler se tornou chanceler em 1933, os nazistas agiram rapidamente. As leis de Nuremberg de 1935 retiraram a cidadania dos judeus, proibiram casamentos mistos e os excluíram da vida pública. Essas leis definiam os judeus pela ascendência, não pela religião, marcando até mesmo convertidos, ou aqueles com herança judaica parcial como alvos. Especificamente, qualquer pessoa com 3 ou 4 avós judeus era classificada como judia completa, enquanto aqueles com 1 ou 2 eram considerados Mischlinge, ou sangue misto, enfrentando diferentes graus de discriminação. A propaganda saturava a sociedade. Cartazes, filmes como O Judeu Eterno, lançado em 1940, e transmissões de rádio rotulavam os judeus como vermes, um perigo para a nação. O judeu é a nossa desgraça, declarava o jornal nazista Der Stürmer, editado por Julius Streicher, que semanalmente trazia caricaturas grotescas, frequentemente retratando judeus como predadores de nariz adunco à espreita de alemães inocentes. As crianças eram ensinadas a ver os judeus como inimigos. Seus livros didáticos, repletos de caricaturas e lições sobre pureza racial, como problemas de matemática, calculando o custo do parasitismo judaico na economia. Isso não era mero preconceito. Era uma campanha deliberada de desumanização, preparando o terreno para a execução. Nos primeiros anos, o objetivo nazista era a expulsão, não o extermínio. Os judeus eram pressionados a emigrar por meio de exclusão econômica e violência, como o boicote de 1933 aos negócios judaicos, quando soldados da SA pintaram estrelas de Davi nas vitrines e intimidaram clientes com placas que diziam alemães. Defendam-se, não comprem de judeus. A Kristallnacht, de 1938. Um pogrom orquestrado pelo Estado e desencadeado pelo assassinato do diplomata alemão Ernst von Marat por Herschel Greenspan, um jovem judeu polonês que buscava vingar a deportação de sua família, resultou em mais de 1.000 sinagogas danificadas ou destruídas, muitas delas incendiadas, 7.500 negócios destruídos e 30.000 judeus presos e enviados para campos de concentração como Dachau e Buchenwald. A violência se desenrolou entre os dias 9 e 10 de novembro, com cacos de vidro espalhados pelas ruas. Daí o nome Noite dos Cristais, e o governo multando a comunidade judaica em 1 bilhão de Reichsmarks pelos danos que eles próprios causaram. Muitos fugiram, mas as portas do mundo estavam se fechando. A Conferência Aviária de 1938, onde 32 nações discutiram a crise dos refugiados judeus em um resort à beira de um lago na França, terminou com a maioria dos países se recusando a aceitar números significativos, citando preocupações econômicas e cotas de imigração. O delegado da Austrália disse a famosa frase: "Como não temos nenhum problema racial real, não desejamos importar um." Os Eoasin, por exemplo, rejeitaram o MS Saint, navio Louis, levando 937 refugiados judeus em 1939, forçando-os a retornar para a Europa, onde muitos mais tarde pereceram em campos como Auschwitz e Sobibor. Em 1939, a invasão da Polônia pela Alemanha colocou milhões de judeus sob o controle nazista.
a imigração não era mais viável. Os nazistas precisavam de uma nova abordagem. Em 1940 surgiram ideias de deportação em massa. Heydrich, chefe da SS de Hitler, propôs enviar os judeus para Madagascar, uma ilha distante considerada como local de despejo após a derrota da França em junho de 1940. O plano, elaborado por Franz Rademacher, do Ministério das Relações Exteriores, previa enviar 4 milhões de judeus para lá em uma operação por fases. Mas as exigências da guerra, os recursos, os navios e o controle dos mares, especialmente após a resistência contínua da Grã-Bretanha, tornaram esse plano inviável. O ponto de virada ocorreu em junho de 1941, com a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. À medida que os exércitos nazistas avançavam, os Einsatzgruppen, esquadrões móveis, os seguiam, executando comunidades judaicas inteiras. Essas unidades, compostas por SS, policiais e auxiliares locais, operavam nas áreas de retaguarda, realizando fuzilamentos em massa. Em Babi Yar, perto de Kiev, 33.771 judeus foram executados em 2 dias, em setembro de 1941, seus corpos jogados em uma ravina após serem despidos e metralhados em grupos. Massacres semelhantes ocorreram em Odessa, onde mais de 50 mil pessoas foram mortas em outubro de 1941 por forças romenas e alemãs. Muitos foram queimados vivos em armazéns ou fuzilados no porto e no gueto de Kovno, na Lituânia, onde 10 mil foram assassinados em uma única grande ação em outubro de 1941. Essas ações eram brutais, mas ineficientes, e o impacto psicológico sobre os participantes levou os nazistas a buscar um método mais sistemático. Relatórios de líderes dos Einsatzgruppen, como Otto Ohlendorf, do Einsatzgruppe D, registraram soldados sofrendo colapsos nervosos devido aos assassinatos a queima-roupa, com algumas unidades recorrendo ao álcool para anestesiar o horror. O cenário estava preparado para a solução final, uma política que transformaria o ódio em execução industrializada. A solução final não foi uma decisão repentina, mas uma evolução assustadora da política nazista. No início da década de 1930, os nazistas concentraram-se em marginalizar os judeus por meio da exclusão legal e social. As leis de Nuremberg e a Noite dos Cristais foram criadas para tornar a vida insuportável, forçando os judeus a deixarem a Alemanha. Mas, à medida que a guerra se expandia, também cresciam as ambições nazistas. A conquista da Polônia, em 1939, colocou 3 milhões de judeus sob controle alemão. Superando os planos anteriores de emigração, os nazistas começaram a experimentar novos métodos de controle, estabelecendo guetos para isolar as comunidades judaicas e explorar sua mão de obra. Esses guetos eram isolados por muros ou cercas, transformando áreas urbanas em prisões a céu aberto. Em 1941, a invasão da União Soviética intensificou as ações. Os Einsatzgruppen, organizados em 4 unidades com milhares de homens, seguiam a Wehrmacht, executando judeus, comunistas e outros considerados indesejáveis. Ações em massa como Babi Yar e Polnari, onde mais de 100 mil pessoas foram executadas perto de Vilnius entre 1941 e 1944 por colaboradores lituanos sob supervisão nazista, revelaram a dimensão da intenção nazista. Mas os fuzilamentos eram trabalhosos e públicos, chamando a atenção das populações locais e, às vezes, incitando distúrbios. Oficiais da SS relataram problemas de moral entre seus homens, que lutavam com o peso psicológico das execuções em massa, incluindo alcoolismo e suicídios. Hitler, ao observar uma execução em Minsk, em agosto de 1941, ficou visivelmente abalado com o sangue, respingos e massa encefálica, e ordenou um método mais humano. Para os algozes, não para as vítimas. Isso levou a experimentos com caminhões de gás,
unidades móveis que canalizavam monóxido de carbono do escapamento do caminhão para compartimentos selados testados pela primeira vez em Chelmno no final de 1941. Esses caminhões podiam matar até 100 pessoas de uma vez, mas eram pouco confiáveis. Frequentemente quebravam ou vazavam gás, e ainda exigiam o manuseio dos corpos, que eram enterrados em valas comuns ou posteriormente incinerados. A transição para a execução industrializada foi deliberada. No final de 1941, Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, soube do Zyklon B, um pesticida usado para desinfestação produzido pela Degesch, uma subsidiária da IG Farben. Se pode matar piolhos, pode matar humanos, ele raciocinou. O primeiro experimento de gaseamento no Bloco 11 de Auschwitz, em setembro de 1941, usando prisioneiros soviéticos e poloneses doentes, provou a eficiência do método, matando 850 pessoas em uma única sessão com pouca sujeira. No início de 1942, os nazistas estavam prontos para ampliar a escala, transformando os campos em centros de extermínio com ramais ferroviários dedicados e várias câmaras. Um momento decisivo ocorreu em 20 de janeiro, 1942, na Conferência de Wannsee, em Berlim. Presidida por Reinhard Heydrich, vice de Hitler, essa reunião de 15 altos funcionários nazistas, incluindo representantes do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça e do Governo Geral, formalizou a solução final. O protocolo, redigido por Adolf Eichmann, detalhou a coordenação da deportação e execução em toda a Europa, estimando 11 milhões de judeus como alvo, inclusive de países como o Reino Unido, caso fossem invadidos. Ela enfatizou o sigilo, utilizando eufemismos como evacuação para o leste, e integrou diversos órgãos do governo ao processo, atribuindo funções como a realização de censos ao Ministério do Interior e a alocação de trabalho ao Ministério da Economia. Essa conferência marcou a transição de assassinatos esporádicos para um genocídio burocrático em todo o continente, durando apenas 90 minutos, mas selando o destino de milhões. Antes dos campos de extermínio, os guetos serviram como uma etapa crucial na solução final. Estabelecidos na Polônia ocupada e no leste europeu, guetos como Varsóvia, Łódź, Cracóvia, Vilnius e Minsk confinavam judeus em condições superlotadas e insalubres. O gueto de Varsóvia, o maior deles, abrigava 400 mil pessoas em uma área de 3,4 quilômetros quadrados, com uma densidade que chegava a 200 mil por quilômetro quadrado. Imagine famílias inteiras espremidas em um único cômodo, compartilhando camas em turnos. O gueto de Vilnius, estabelecido em setembro de 1941, abrigou 40 mil pessoas em um antigo bairro judeu, mas viu 20 mil serem mortas nas ravinas de Ponary, próximas dali, antes de sua liquidação, em 1943. Estávamos famintos, mas o pior era o medo, relembrou Marek Edelman, sobrevivente do gueto de Varsóvia e líder da Organização Judaica de Combate. Organização. Todos os dias ouvíamos falar de deportações. Sabíamos que o reassentamento era uma mentira. Os guetos não eram apenas prisões, mas instrumentos de extermínio por desgaste. Os nazistas deliberadamente deixavam os residentes à míngua, com rações diárias tão baixas quanto 184 calorias em Varsóvia, muito abaixo das 2.000 necessárias para a sobrevivência, levando a mortes generalizadas por doenças relacionadas à fome, como kwashiorkor, tifo e tuberculose, que se espalharam e mataram dezenas de milhares, agravadas pela falta de remédios, água potável e saneamento. Em Łódź, por exemplo, mais de 20 mil morreram apenas de fome e doenças. Os conselhos judaicos, ou Judenrat, eram forçados a administrar os guetos, uma manipulação cruel que colocava judeus uns contra os outros. Líderes como Adam Cherniakov, em Varsóvia, enfrentaram escolhas impossíveis, organizando deportações sob ameaças nazistas
para salvar algumas vidas às custas de outras. Chernyakov tirou a própria vida em julho de 1942, incapaz de suportar a culpa de enviar crianças durante a grande deportação que levou 265 mil judeus de Varsóvia a Treblinka em vagões de gado. As deportações dos guetos para os campos de extermínio começaram de fato em 1942. Trens partiam diariamente, levando milhares ao seu destino. Disseram que estávamos indo trabalhar, disse Halina Bierenbaum, uma sobrevivente do gueto de Varsóvia. Mas vimos os trens voltarem vazios. Nós sabíamos. Os guetos foram um prelúdio para os campos, enfraquecendo a resistência através da fome e do desespero, enquanto concentravam os judeus para a próxima fase da solução final. No gueto de Łódź, sob a liderança de Chaim Runkovsky, o Judenrat enfatizava o trabalho como meio de sobrevivência, produzindo bens para o esforço de guerra alemão, como uniformes e munições, em mais de 100 fábricas. O discurso controverso de Runkovsky em setembro de 1942, implorando aos pais que entregassem seus filhos para a deportação, "Deem-me seus filhos", ele disse, para salvar o gueto. Isso atrasou, mas não impediu as deportações, com mais de 70 mil enviados para Chelmno e Auschwitz. A vida cultural persistiu de forma desafiadora nos guetos, com escolas secretas ensinando crianças, jornais clandestinos como o Oyneg Shabbes, em Varsóvia, arquivando o cotidiano, e artistas criando obras para documentar o horror. Estes esforços, liderados por figuras como Emanuel Ringelblum, que reuniu uma equipa de historiadores e escritores, garantiram que as provas do sofrimento sobrevivessem, enterradas em latas de leite e caixas de metal descobertas depois da guerra em 1946. No gueto de Cracóvia, a lista de Oskar Schindler salvou 1.200 trabalhadores da deportação, alegando que eles eram essenciais para sua fábrica de esmaltes, uma história que mais tarde se popularizou, mas que tem raízes na história da guerra, em verdadeiros atos de subversão contra o sistema. O coração da solução final eram seus campos de extermínio: Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek e Auschwitz-Birkenau. Ao contrário dos campos de concentração, que utilizavam prisioneiros como mão de obra, estes foram projetados exclusivamente para execuções. Localizados na Polônia ocupada, eles foram estrategicamente posicionados próximos a linhas férreas e populações judaicas para maximizar a eficiência e minimizar o transporte. Custos. Treblinka, por exemplo, ficava a apenas 100 quilômetros de Varsóvia. Auschwitz-Birkenau foi o maior, matando mais de 1.100.000 pessoas, incluindo 960 mil judeus. Trens chegavam diariamente, lotados de judeus de toda a Europa, Hungria, França, Grécia e outros lugares. Éramos amontoados como gado, de 80 a 100 em um vagão, lembrou Elie Wiesel em suas memórias. Noite. Sem comida, sem água, apenas um balde para dejetos. Pessoas morriam em pé, pressionadas contra nós. Na chegada, oficiais da SS faziam seleções na Haudenhamper, decidindo em segundos quem viveria e quem morreria. Os idosos, crianças menores de 14 anos, mulheres grávidas e os fracos eram enviados para câmaras de gás disfarçadas de chuveiros, com placas dizendo desinfecção para manter a calma e evitar revoltas. Pelotas de Zyklon B lançadas por aberturas liberavam gás cianeto de hidrogênio, matando milhares em 10 a 20 minutos em meio a sufocamento e pânico. Os restos eram queimados em crematórios ou em valas abertas, com as cinzas espalhadas ou usadas como fertilizante em fazendas próximas. O processo era tão eficiente que um trem com 2.000 pessoas podia ser processado em poucas horas, com objetos de valor como dentes de ouro extraídos para os cofres da Reichsbahn. Os nazistas derretiam obturações para produzir barras de ouro estampadas com a águia e a suástica. Treblinka foi ainda mais letal em sua brevidade,
operando de julho de 1942 a outubro de 1943. Matou até 900 mil pessoas, a maioria de Varsóvia. O chão tremia com os gritos, disse Samuel Willenberg, um sobrevivente que trabalhava separando os pertences das vítimas. As câmaras de gás usavam o escapamento de motores, mais lento, mais implacável. Famílias davam as mãos e então desapareciam. O pequeno tamanho de Treblinka, apenas 600 por 400 metros, e a rápida rotatividade deixaram poucos sobreviventes. Mas sua eficiência era impressionante, matando mais pessoas por dia do que qualquer outro campo, com até 15 mil processadas diariamente no auge. Sobibor e Belzec seguiram modelos semelhantes, projetados para executar rapidamente e apagar evidências. Corpos inicialmente enterrados, depois exumados e queimados para esconder os crimes à medida que a guerra mudava. Em Belzec, mais de 600 mil pessoas foram mortas em 1942. Usando monóxido de carbono de motores a diesel. Chelmno foi pioneira em caminhões de gás, operando a partir de dezembro de 1941 e matando 150 mil pessoas, principalmente de Łódź, com vítimas descarregadas em ruínas de um castelo e gaseadas a caminho de sepulturas na floresta. Majdanek combinou trabalho e extermínio, matando 78 mil pessoas em câmaras de gás e fuzilamentos, incluindo poloneses não judeus e soviéticos. Junto. Esses campos mataram milhões com precisão industrial. Suas operações eram ocultadas sob o codinome Aktion Reinhard, em homenagem ao assassinado Heydrich, e saqueavam objetos de valor no valor de 178 milhões de Reichsbahn. A solução final exigiu uma vasta rede logística. Adolf Eichmann, o arquiteto da deportação, coordenou o transporte de milhões de pessoas de seu escritório no RSHA, o escritório central de segurança do Reichsbahn. Os trens foram requisitados de ferrovias nacionais como a Deges Reichsbahn. Os horários eram meticulosamente planejados para evitar a interrupção das operações militares, com prioridade dada à deportação em vez do transporte de tropas em certos momentos. Os trens funcionavam como um relógio. Eichmann se gabou em seu julgamento em Jerusalém, em 1961. Eu garanti que cada detalhe fosse perfeito. As comunidades judaicas eram obrigadas a pagar por sua própria deportação, uma cruel ironia que financiava sua execução por meio de contas especiais confiscadas das vítimas, incluindo fundos bancários e vendas de propriedades. A colaboração era fundamental. Nos países ocupados, autoridades locais e colaboradores capturavam judeus. Na França, o governo de Vichy, sob Philippe Pétain, entregou 75 mil judeus, incluindo 11 mil crianças, durante a Operação Veldive, em julho de 1942, onde a polícia de Paris prendeu famílias em um estádio de ciclismo antes da deportação para Drancy e depois para Auschwitz. Na Hungria, após a ocupação alemã em março de 1944, 437 mil pessoas foram deportadas para Auschwitz em apenas 8 semanas, sob a direção de Eichmann, com a assistência dos gendarmes húngaros, em operações de eficiência brutal que resultaram em transportes diários de 12 mil pessoas. Os guetos serviam como currais de confinamento, onde a fome e as doenças mataram milhares antes da deportação. O gueto era uma prisão de desespero, disse Halina Birenbaum. Éramos esqueletos esperando pelos trens. A SS explorava o trabalho judaico para sustentar o processo de execução. Unidades Sonderkommando compostas por prisioneiros judeus eram forçadas a lidar com os corpos, limpar as câmaras de gás e operar os crematórios. Éramos mortos-vivos, disse Philipp Müller, um Sonderkommando de Auschwitz. Todos os dias eu via meu povo desaparecer em fumaça, e eu tinha que ajudar. Esses prisioneiros enfrentavam um dilema moral impossível, coagidos à cumplicidade para sobreviverem por mais algumas semanas, com as unidades sendo periodicamente executadas para eliminar testemunhas, normalmente a cada 3 ou 4 meses.
O programa de eutanásia, T4, serviu como precursor, matando 70.000 alemães com deficiência em câmaras de gás de 1939 a 1941 em locais como Hartheim e Sonnenstein, fornecendo experiência e pessoal como Christian Wirth, que projetou as instalações de Belzec após aperfeiçoar técnicas em pacientes psiquiátricos. Esse programa se expandiu para incluir indesejáveis nos campos, mesclando eugenia com política racial, e foi interrompido devido a protestos públicos de figuras como o bispo Clemens von Hallina em 1941. Mas seus métodos foram transferidos para o leste. Apesar do terror avassalador, a resistência surgiu nos guetos e campos. No gueto de Varsóvia, a revolta de 1943 viu combatentes judeus, armados com armas contrabandeadas e coquetéis Molotov, resistirem às forças nazistas por quase um mês. Organizado pelo GOB e GZW, a revolta começou em 19 de abril, coincidindo com a Páscoa, e envolveu 750 combatentes contra 2.000 tropas da SS equipadas com tanques e artilharia. Lutamos não para vencer, mas para morrer em nossos termos, disse Marek Edelman, um dos líderes da revolta. Queríamos que o mundo soubesse que resistimos. A revolta atrasou as deportações, mas terminou na destruição do gueto, com 13.000 judeus mortos e 50.000 deportados para Treblinka, enquanto os nazistas destruíam os prédios, quarteirão por quarteirão. Revoltas semelhantes ocorreram em outros guetos, como em Bialystok, em agosto de 1943, onde 300 combatentes lutaram por 5 dias antes de serem dominados, ou em Vilnius, onde a FPO, Organização Unida de Partidários, contrabandeou membros para as florestas para se juntarem aos partisãs. Nos campos, a resistência era mais rara, mas não menos heróica. Em Treblinka, prisioneiros organizaram uma revolta em 2 de agosto de 1943, usando chaves roubadas para acessar armas, incendiando partes do campo e permitindo que cerca de 300 escapassem, embora apenas 70 tenham sobrevivido à guerra, incluindo Samuel Willenberg, que se juntou ao Exército Nacional Polonês. Sobibor teve uma revolta semelhante em 14 de outubro de 1943, liderada por Alexander Pichersky, um prisioneiro de guerra soviético, e Leon Feldhandler. Eles mataram 11 oficiais da SS com machados e facas em um plano coordenado, permitindo que 300 prisioneiros escapassem através de campos minados, embora a maioria tenha sido posteriormente recapturada ou morta. O campo foi desmontado depois para apagar os vestígios. Em Auschwitz, o Sonderkommando se revoltou em 7 de outubro de 1944, destruindo o crematório 4 com explosivos contrabandeados por operárias de munição, como Rosa Rosa. Todos os 450 participantes foram mortos, mas sua rebeldia deixou uma instalação importante em ruínas. Sabíamos que morreríamos, escreveu Samuel Gradowski, um Sonderkommando que enterrou suas anotações antes da revolta. Mas queríamos revidar. Pequenos atos de resistência, como o contrabando de alimentos, compartilhamento de informações ou preservação de tradições culturais, sustentaram a esperança. Em guetos, escolas clandestinas e teatros desafiaram as tentativas nazistas de apagar a identidade judaica. Cantávamos, rezávamos, lembrávamos quem éramos, recordou um sobrevivente do gueto de Łódź. Esses atos, embora menos visíveis, foram vitais para manter a humanidade diante da desumanização. Grupos de partisãs nas florestas, como os irmãos Bielski, que salvaram 1.200 judeus na Bielorrússia, construindo um acampamento autossustentável com escolas e sinagogas, realizavam sabotagens e resgates, atacando linhas de suprimento e abrigando fugitivos. Enquanto redes como o arquivo Oneg Shabbat em Varsóvia documentavam as atrocidades para as gerações futuras. Coletando mais de 35.000 páginas de testemunhos que serviram de base para os julgamentos do pós-guerra.
A solução final tirou a vida de mais de 6 milhões de judeus, além de milhões de pessoas com deficiência rosa, dissidentes políticos e outros. Mas os números sozinhos não conseguem captar o impacto humano. Os testemunhos dos sobreviventes revelam a devastação pessoal, a resiliência e a perda que definiram essa tragédia. O sobrevivente de Auschwitz, Elie Wiesel, tinha 15 anos quando chegou a Auschwitz em 1944, vindo de Siget Rosa. O bastão do oficial da SS apontava para a esquerda ou para a direita. Ele escreveu em noite. Direita significava execução. Minha mãe e minha irmã foram para esse lado. Eu fui para a esquerda com meu pai, mas o perdi para a crueldade do campo durante uma seleção brutal. Aquele momento quebrou algo dentro de mim. Questionei Deus, a humanidade, tudo. A sobrevivência de Wiesel, através do trabalho forçado e de uma marcha da morte em janeiro de 1945, caminhando 68 quilômetros na neve até Gleiwitz, foi milagrosa, mas a perda de sua família o assombrou. Auschwitz é uma ferida que nunca se fecha, ele disse mais tarde em discursos. A sobrevivente do gueto de Varsóvia e de Majdanek, Halina Birenbaum, tinha 13 anos quando foi confinada ao gueto de Varsóvia. A fome era nossa companheira constante, ela recordou, mas as deportações eram ainda piores. Minha mãe foi levada para Treblinka. Seu último olhar foi de terror. Em Majdanek, escondi minha idade para sobreviver, trabalhando nos barracões de triagem. Mas as câmaras de gás estavam sempre lá, uma sombra sobre cada dia. A história de Birenbaum reflete o medo constante e a força necessária para suportar, já que ela mais tarde escapou durante uma transferência para Auschwitz e se escondeu até a libertação pelos soviéticos em 1945. Samuel Willenberg escapou de Treblinka durante uma revolta em agosto de 1943. Trabalhei no campo separando os pertences dos executados, escreveu ele em suas memórias. Vi famílias marchando para as câmaras de gás agarradas umas às outras. Quando nos rebelamos, corri sob fogo cruzado, carregando suas histórias. O cheiro da decomposição nunca me abandona. O relato de Willenberg destaca os raros momentos de resistência em meio a dificuldades esmagadoras. E mais tarde, ele retornou à Polônia para testemunhar contra guardas em julgamentos e esculpir memoriais. Primo Levi, um químico italiano, sobreviveu a Auschwitz trabalhando em Monowitz, um subcampo que produzia borracha sintética para a IG Farben. Eles tiraram nossos nomes, nosso cabelo, nossa dignidade, escreveu ele em Se Isto é um Homem. Éramos números, não pessoas. Ainda assim, vi faíscas de humanidade, um pedaço de pão compartilhado, um sussurro de encorajamento. Esses momentos me mantiveram vivo. O testemunho de Levi capta a desumanização e os pequenos atos de bondade que a desafiaram. Embora ele tenha lutado com a culpa do sobrevivente por décadas, o que levou ao seu trágico suicídio em 1987. A sobrevivente do gueto de Varsóvia, Vladka Mid, que atuava como mensageira da resistência do gueto de Varsóvia, contrabandeava armas e informações através dos muros. Eu me passava por não-judia, levando armas escondidas para os combatentes, ela recordou. Cada passo era um risco. Vi crianças passando fome, famílias sendo destruídas, mas lutamos para mostrar que não éramos indefesos. A história de Mid destaca a coragem daqueles que resistiram fora dos campos, fazendo a ponte entre o gueto e o mundo exterior. E ela, mais tarde, ajudou a estabelecer a educação sobre o Holocausto nos Estados Unidos, por meio do Comitê Judaico do Trabalho. Philipp Müller, Sonderkommando de Auschwitz, foi forçado a integrar o Sonderkommando de Auschwitz e testemunhou os horrores da câmara de gás. Eu carregava os restos para os fornos, sabendo que minha vez chegaria, escreveu ele em Auschwitz, testemunha ocular. Um dia, uma mulher sussurrou: "Conte ao mundo." Isso me deu um propósito. Sobrevivi para falar por aqueles que não puderam. O relato de Müller revela o fardo insuportável do Sonderkommando e sua determinação em testemunhar.
como ele testemunhou nos julgamentos de Auschwitz, em Frankfurt, nos anos 1960, ajudando a condenar 22 oficiais da SS. Testemunhos adicionais, como o de Rudolf Werber, que escapou de Auschwitz em abril de 1944 com Alfred Wetzler para relatar sobre as câmaras de gás no relatório Werber-Wetzler, o qual chegou aos líderes aliados e salvou vidas ao pressionar a Hungria a interromper temporariamente as deportações, ou Anne Frank, cujo diário escrito enquanto se escondia em Amsterdã humaniza o medo da descoberta antes de sua morte em Bergen-Belsen. Destacam as diversas formas como os indivíduos lidaram e se lembraram. Viktor Frankl, um psiquiatra em Auschwitz, encontrou sentido no sofrimento por meio da logoterapia, escrevendo Em Busca de Sentido, sobre como observar propósito mesmo no desespero. Essas vozes, entre inúmeras outras, nos lembram que a solução final não foi apenas uma política, mas um pesadelo vivido. Famílias foram destruídas, comunidades apagadas, e sobreviventes ficaram para lidar com traumas inimagináveis. Ainda assim, suas histórias também revelam coragem, resistência e a vontade de testemunhar. A solução final foi executada não por monstros, mas por pessoas comuns, burocratas, soldados e civis que abraçaram ou consentiram com a ideologia nazista. Adolf Eichmann, um oficial de nível médio da SS, personificou essa banalidade do mal. Eu só estava cumprindo ordens, ele alegou em seu julgamento em Jerusalém, em 1961, uma defesa que soou vazia diante da dimensão de seus atos ao organizar deportações só da Hungria, onde supervisionou pessoalmente o embarque nos trens. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, descreveu seu papel com um distanciamento arrepiante. Eu garanti que a máquina funcionasse sem problemas. Era meu dever. A confissão de Hess, feita antes de sua execução em 1947 em Auschwitz, revelou um homem que via a execução como um desafio logístico, não moral, admitindo ter supervisionado 2.500.000 mortes, embora estimativas modernas, baseadas em registros de transporte, sugiram cerca de 1.100.000. Médicos como Joseph Mengele transformaram a ciência em horror, realizando experimentos em prisioneiros para avançar as teorias raciais nazistas. Ele sorriu para nós. Nos deu balas, depois nos injetou venenos. Relembrou uma sobrevivente gêmea de Auschwitz, Eva Moses Karl, que suportou cirurgias sem anestesia, junto com sua irmã Milgram. A fascinação de Mengele por gêmeos levou a procedimentos horríveis, frequentemente resultando em morte, enquanto ele buscava desvendar segredos genéticos para a reprodução ariana, injetando corantes nos olhos ou costurando irmãos juntos. Outros médicos da SS, como Karl Klauber e Horace Eichmann, realizaram experimentos de esterilização usando raios-X e produtos químicos, causando dores excruciantes e infertilidade para avançar a eugenia nazista em milhares de mulheres no Bloco 10 de Auschwitz. A cumplicidade se estendia além da SS. Empresas alemãs como a IG Farben lucraram com o trabalho escravo em Monowitz, construindo uma fábrica que custou 35.000 vidas e forneceu Zyklon B, adaptando-o conscientemente para uso humano ao aumentar sua potência. Trabalhadores ferroviários conduziam os trens de deportação com a Deutsche Reichsbahn cobrando da SS por quilômetro. 3 Pfennig por criança, 4 por adulto em registros detalhados. Colaboradores locais em toda a Europa ajudaram nas capturas. Na Eslováquia, a Guarda Linka deportou 70.000 judeus sob o regime de Joseph Tiso, um padre católico, que justificou isso como purificação nacional. Na Holanda, a polícia holandesa auxiliou nas prisões, resultando em 107.000 deportações, com apenas 5.000 sobreviventes, graças a registros civis eficientes. A solução final prosperou em uma teia de cumplicidade, alimentada por ideologia, medo e indiferença.
Psicologicamente, os perpetradores foram condicionados a enxergar suas ações como normais. A propaganda desumanizou os judeus, fazendo com que sua execução parecesse necessária para a sobrevivência nacional. A estrutura burocrática diluía a responsabilidade. Eichmann organizava os transportes, Roes administrava os campos e os guardas apenas seguiam ordens, cada um alegando ser apenas uma pequena parte. Os experimentos de obediência de Milgram, realizados após a guerra em Yale em 1961, mostraram como as pessoas obedecem à autoridade, mesmo quando são instruídas a causar dano a outros, com 65% administrando o que acreditavam serem choques letais sob instrução. Para muitos, o medo de punição ou de arruinar a carreira garantia a obediência. Já dissidentes como Kurt Gerstein, um oficial da SS que tentou alertar os aliados e o Vaticano sobre as câmaras de gás em 1942, eram raros e frequentemente ignorados ou desacreditados. Outros, imersos na ideologia nazista desde grupos de juventude como a Juventude Hitlerista, acreditavam servir a uma causa superior, doutrinados por campos e comícios que glorificavam a pureza racial. Como Hannah Arendt observou em sua cobertura do julgamento de Eichmann para a New Yorker, a banalidade do mal residia em como pessoas comuns, seguindo rotinas e burocracias, possibilitaram crimes extraordinários sem aparente remorso, transformando o genocídio em uma tarefa administrativa. Em 27 de janeiro de 1945, tropas soviéticas libertaram Auschwitz, revelando um cenário de horror inimaginável. Sobreviventes famintos, montes de pertences roubados como 7.000 quilos de cabelo humano e as ruínas dos crematórios, que os nazistas tentaram dinamitar para apagar as evidências. A solução final havia terminado, mas seu legado perdura. 6 milhões de judeus, 2/3 da população judaica da Europa, foram executados ao lado de milhões de outros, incluindo 1.500.000 crianças. Comunidades inteiras desapareceram, suas sinagogas, escolas e culturas reduzidas à memória, com os shtetls de língua Yiddish apagados dos mapas. Ainda assim, os sobreviventes garantiram que essas memórias não se apagassem. Por meio de testemunhos, memórias e memoriais, eles preservaram a verdade. O Museu Estadual de Auschwitz-Birkenau, fundado em 1947 no local, permanece como um monumento às vítimas e um alerta para o mundo. Declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1979, atrai milhões de pessoas anualmente para confrontar essa história, exibindo artefatos como malas inscritas com os nomes dos condenados. Desde 2005, 27 de janeiro é o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, um chamado global para honrar os mortos e combater o ódio, celebrado com cerimônias nas Nações Unidas e em outros lugares. A solução final começou com palavras, propaganda que desumanizava, leis que excluíam e o silêncio que permitia. Como alertou Deborah Lipstadt em seu livro Negando o Holocausto foi um processo, não um evento. Ele cresceu de pequenos atos de preconceito até o genocídio. Essa história exige que permaneçamos vigilantes. O antissemitismo e a intolerância persistem, muitas vezes de formas sutis, como teorias da conspiração online ou discursos políticos que ecoam velhos clichês. As palavras de Primo Levi nos assombram. Aconteceu, portanto pode acontecer de novo. Pode acontecer em qualquer lugar. Mas, junto a esse alerta, existe esperança na resistência daqueles que lutaram, na compaixão dos que ajudaram, como Raoul Wallenberg, que salvou 100.000 judeus húngaros com passaportes de proteção, e nos sobreviventes que reconstruíram vidas e comunidades em Israel e na diáspora. O que a solução final nos ensina sobre o poder das palavras para incitar ou curar? Como podemos reconhecer os primeiros sinais de ódio antes que eles cresçam? E o que podemos fazer hoje para garantir que o nunca mais se torne realidade? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.
Queremos saber como essa história ressoa com você. Se essa história te inspirou, desafiou ou fez você enxergar a Segunda Guerra Mundial sob uma nova perspectiva, será uma honra ter você como parte da nossa comunidade em crescimento. Inscrever-se não é apenas um clique. É uma forma de apoiar mais histórias impactantes, mais vozes esquecidas e mais verdades do passado. E não se esqueça de deixar um comentário. Lemos todos eles e adoramos saber o que você pensa. Até a próxima. Continue explorando a história com a Epic War. Continue fazendo perguntas. Continue buscando a verdade.